O Flamengo já tem desfalque para início de Libertadores. E o Wallace, como a gente sabe, é um volante que busca uma peça para esse setor, porque Márcio Araújo saiu. E a outra notícia que veio de surpresa foi a notícia do Cuéllar. O Cuéllar foi expulso depois da final da Copa Sul-Americana. Na hora de receber a medalha, ele ofendeu o árbitro e levou o cartão vermelho. E ontem ele foi julgado por isso. Olha só o tamanho do prejuízo. O Tribunal Disciplinar da Conmebol multou e suspendeu o volante Cuéllar. O colombiano foi punido pela entidade por ter ofendido o árbitro depois do vice-campeonato da Copa Sul-Americana no ano passado, no momento em que foi pegar a medalha de prata da competição. Cuéllar fica fora dos jogos contra o River Plate e Emelec pela Libertadores. O volante ainda foi multado em $2.000. O presidente Eduardo Bandeira de Mello e o diretor executivo Rodrigo Caetano também foram multados por dirigirem ofensas ao árbitro José Argote, da Venezuela, no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, entre Flamengo e Júnior Barranquilla, no Maracanã. Cada um terá que pagar $5.000. O rubro-negro não pode recorrer das decisões. Então aí, Rodrigo Bueno, sem Cuéllar nas duas primeiras rodadas da Libertadores, mais do que nunca o Flamengo precisa de um volante, né? Precisa de um Wallace, né? Eu acho que todo mundo tem interesse em complementar essa negociação rapidamente. O Hamburgo tá para cair. O Hamburgo é incaível na Alemanha. Trocou o técnico. Tá numa fase terrível, perdeu em casa agora um jogo pro Colônia, que era o Lanterna. Então o Hamburgo, olha... Eu que sempre digo que é incaível, não vai cair nunca, dessa vez caminha fortemente para a segunda divisão na Bundesliga. E aí, então, o jogador está querendo sair. Ele namorava com o Flamengo, mas tinha, quem sabe, uma possibilidade por Galo. O Atlético Mineiro também investia muito no Wallace, contou muito com ele. Só que ele sempre teve uma tendência mais para jogar no Flamengo. Então, agora, ainda mais agora, ele se faz necessário. Que a negociação seja feita logo, porque aí todo mundo resolve a vida. A janela vai até o fim do mês, mas o Hamburgo já pode, quem sabe, procurar um outro jogador no mercado, tentar se reforçar. O Hamburgo precisa de reforço, do contrário vai cair. E o Flamengo precisa ainda mais para a Libertadores de reforço na posição. Também porque o Márcio Araújo saiu, né? Para a alegria de muita gente. O terceiro, Grêmio o quarto, River Plate o quinto, o Corinthians aparece na sexta posição. Cruzeiro, Racing, Santos e Vasco fecham os 10 primeiros colocados. Isso aí é, só pra gente deixar certo, esse valor aí é em euros. Tá ali, é em euros. Bilhões de euros. Então, o Palmeiras são 91,6 milhões de euros. Aí você vê, o Flamengo tá contando o Vinícius Júnior, que já é do Real Madrid, né? Mas ele ainda tá no elenco do Flamengo. Puxa a fila, né? Sobe essa média do Flamengo consideravelmente o valor da transferência do Vinícius Júnior. Agora, me chama a atenção que o Racing aparece ali nesse ranking. E o Independiente, hein, Rodrigo Bueno? Que é o grande rival do Racing, né? No clássico de Avejaneda, o maior campeão da Libertadores, não aparece nessa lista nem entre os 10. Abaixo até mesmo do Vasco, que tem um grupo, um elenco bem modesto. Ele não tem grandes estrelas, assim, ó. O Giliotti é um jogador já rodado, veterano, então o valor já não é tão grande pela idade dele. Aí você tem o Bato, que é uma revelação. Saiu barato? Saiu barato. Era 10 milhões, 10 a 12 milhões de dólares. Então, o Independente não tem grandes estrelas. Conseguiu muito título da Sul-Americana por conta do seu técnico. Fez um grande trabalho, o Ariel Roland, que era técnico de hóquei, né? Conseguiu montar um esquema, parecia um carrosselzinho ali do Independiente e conseguiu sucesso. O Barco bateu pênalti contra o Flamengo. O cara é garoto e foi ele que foi decidir o pênalti no Maracanã na finalíssima, né? Então, não tem. Os times brasileiros normalmente são mais endinheirados. A gente não tem mexicano na Libertadores. Os mexicanos fariam frente aos times brasileiros na parte financeira. Tem muito clube mexicano com apoio de grandes empresas que são muito ricos na América. Agora, o Boca, o Tevez ajuda a turbinar, né? O Tevez é um jogador muito valioso no mercado internacional. Ainda teria espaço até no mercado europeu. E o River com o Prato, né? Foi a grande contratação da história, né? O maior valor que o River já pagou num jogador foi o Prato. Puxa muito. Agora são só times brasileiros e argentinos, né? A gente não vê nessa lista, por exemplo, o Atlético Nacional. Os times da Colômbia são competitivos, melhoraram nos últimos anos, mas a diferença de orçamento investimento e de salário, você pega a folha de pagamento de um Atlético Nacional e a folha de pagamento de um time grande brasileiro, é muito diferente.
Tanto que não é difícil você tirar... A LDU, quando foi campeã, por exemplo, da Libertadores, os jogadores ganhavam 10 mil dólares por mês. Assim, era a diferença para você tirar um Guerron naquela época, para um time brasileiro, era muito grande. Um salário médio de um time grande aqui é maior do que o de uma estrela que atua no Equador, mesmo na Colômbia. A diferença é muito grande. Isso aumenta a responsabilidade dos times brasileiros, eu acho. Porque eu acho que é um vexame, uma vergonha os times brasileiros terem tanto dinheiro a mais que a concorrência. Você não pode imaginar time brasileiro, em tese, sendo eliminado por boliviano, por equatoriano, peruano, paraguaio, isso pela questão financeira, né? Nada contra outros países, nossos vizinhos. Mas você pega pela tabela financeira e o investimento ajuda muito no sucesso de um clube, não dá para esses times fazerem papelão na Libertadores com tanto dinheiro investido. O que me chama a atenção aí nessa lista do Transfer Market, né, o site alemão, é justamente a diferença na primeira página. Do primeiro, que é o Palmeiras, para o Vasco, que é o 10º. Mais que o dobro. Mais do que o dobro. Isso me chamou muito a atenção. Você imagina, então, times que não estão nessa lista, né? E a gente partir, por exemplo, para a segunda página, pegar um time lá de baixo na relação. Na comparação com o Palmeiras, olha, é um abismo. Então vai lá, Flamengo e Emelec. O próprio Macará. Então, mas pega assim, Flamengo e Emelec, que estão na mesma chave. Você pensar, se o Emelec vence o Flamengo, dói um pouco no coração. Você vê, poxa, como é que um time é tão caro e perde pro Emelec? Né? No caso do Palmeiras, o Olímpia não tá aí. Pode ter Palmeiras e Olímpia, são dois times tradicionais. Mas o Palmeiras custa muito mais que o Olímpia. E o Olímpia pode chegar e ganhar do Palmeiras. Realmente, a Libertadores, ela